ser com a única intenção de drenar-lhes as energias. A intenção é essa, não é aliviar uma dor, não é fazer uma troca, não é pedir socorro, não é por amor, não é por carinho, não. O objetivo ali é sugar as energias da vítima. E para ele, que se dane a vítima. Não interessa se a vítima vai sobreviver a esse processo de drenagem ou não. Não interessa se a vítima vai sobreviver a essa vampirização, literalmente, assim, forte mesmo. E inclusive surge desse termo aí a famosa lenda do espírito, do vampiro, que é o sugador de sangue, o sugador de fluidos. Porque os espíritos, os vampiros espirituais, eles fazem isso, eles sugam o nosso fluido vital, eles sugam a nossa vitalidade. Então, não há aí qualquer ligação com o parasitismo, onde o espírito precisa daquela energia para ficar bem. Ele faz isso aqui sempre com fins escusos. Dentro do vampirismo, ele faz essa retirada de energia, que eu posso dar um exemplo para vocês muito forte, que é no livro O Agênere, do Robson Pinheiro. Ele trata de um agênere que fazia esse tipo de processo com as pessoas e deixava, quando não matava, deixava em coma. No livro ele narra bem essa situação. O vampirismo precisa ter uma relação kármica ou necessariamente? Não precisa ter uma relação kármica. Abriu sintonia, que é justamente aquela questão que a gente teve, a questão da pergunta na última aula, né? Onde é que fica o anjo da guarda da pessoa, né? Como que o guardião não vai proteger a pessoa? O guardião não vai fazer nada, mas se a pessoa não estiver na sintonia do guardião, o guardião não vai poder fazer nada. O guardião não vai poder interferir. Se você entra numa frequência de vibração de ódio, de rancor, de mágoa, o seu guardião não vai conseguir acessar essa energia aí para poder te impedir. O máximo que ele vai fazer é te intuir. Olha, você se vingar é errado. Então não se vinga, não se vinga. Não pratica o mal. Vem aquela vozinha na sua consciência, mas você não está na sintonia dele. Então você não vai acatar aquela orientação que foi dada. É aquele anjinho bom que fica aqui do lado direito conversando no seu ouvido. E você não vai ouvir, você vai ignorar completamente isso. Por quê? Porque você não está na sintonia dele. Agora, se você entra na sintonia de um espírito trevoso, aí sim você vai ser vampirizado. Vou te dar um exemplo de um dos livros do Robson Pinheiro também, que é o livro Os Senhores da Escuridão. Eles narram a história de um rapaz que ele ia para uma boate, e na contraparte espiritual dessa boate existia um laboratório espiritual. E lá nesse laboratório espiritual, aqueles frequentadores da boate, eles eram desdobrados em seus corpos astrais, ali usando droga, bebendo, se drogando e bebendo ali dentro da boate. Eles eram desdobrados e seus corpos espirituais eram levados para esse laboratório no plano espiritual. E lá nesse laboratório eram feitas experiências científicas com eles. Eles estavam trabalhando a possibilidade de introduzir ovoides dentro dos corpos espirituais dessas pessoas. Então eles estavam trabalhando, na verdade nesse livro lá narra a possibilidade da introdução de um reptiloide, ou seja, uma fase pré-ovoidização. Eles estavam tentando introduzir um reptiloide pelo orifício anal do rapaz para poder fazer um processo de vampirização. Esse ser ia ficar dentro do corpo astral dele, sugando todas as energias dele. E eles sempre utilizam essa energia, a energia do vampirismo. Ela não é igual ao caso do parasitismo, que é para a própria manutenção. Não, é sempre para fins escusos. É sempre para poder potencializar um trabalho de magia, é sempre para poder manter uma usina energética no plano espiritual, e dessa usina energética são conduzidas aquelas energias que são transmutadas e modificadas para serem utilizadas nos laboratórios espirituais.
esses laboratórios onde eles estão fazendo clones. Lá no livro você viu, né, Erandi? Eles estão fazendo clones, eles estão fazendo agêneres, eles estão trabalhando, inclusive lá mostra os grandes baluartes do Espiritismo, no livro 3, que é a marca da besta, mostra lá que eles estão clonando a ideoplastia dos grandes baluartes do Espiritismo e colocando agêneres para manipularem essas formas, para eles irem até os centros espíritas e corromperem os trabalhos espirituais dos centros. Eles chegam com, assim, de bonzinho, claro, né, sempre vão aparecer nos centros espíritas, dando uma de que são bonzinhos, de que são que é realmente o mentor daquela casa, é um Bezerra de Menezes, é um Eurípides Barçanufo, é um próprio Chico Xavier, vai aparecer lá no centro e dando sempre aqueles comandos corriqueiros, normais do centro. E com o passar do tempo eles vão modificando, assim, a conta-gotas, a forma de, vamos dizer assim, trabalhar lá dentro daquele centro. Como, por exemplo, um centro que eu até citei para os meninos aqui, um centro que tinha aqui em Goiânia com mais de 30 anos de história, de repente a direção do centro resolveu que não iria mais ter trabalho de desobsessão naquele centro. Ia ser só trabalho de cura. Aí os médiums que trabalhavam no trabalho de desobsessão viraram e falaram assim, mas peraí, como é que nós vamos curar a pessoa rodeada de obsessores? A gente tem que tirar os obsessores do quadro dela primeiro para poder tratar. Aí a gente vai lá, faz uma cirurgia energética e larga ela rodeada de obsessores. Não, mas aí na reforma íntima vai criar isolamento e não sei o que, patati patatá. Resumindo, os médiuns que trabalhavam no trabalho de desobsessão da casa migraram para outras casas e infelizmente uma casa com mais de 30 anos de história em Goiânia fechou. Para vocês entenderem como que é a coisa. Um outro exemplo que eu dou também, um centro que eu já frequentei, então posso falar abertamente, não vou dar o nome, mas vou contar um milagre. O dirigente um dia chegou na gente e falou, porque nós estávamos com um projeto de expandir o centro, fazer o centro crescer, porque ele era um centro que tinha sido fundado em 1989 e ele tinha assim 10, 12 médiuns, atendia 2 atendimentos de desobsessão por semana, 2 atendimentos de desobsessão por semana, e ia aqui sim, 15, 20 pessoas na reunião, no máximo, na assistência, era isso. E aí nós começamos a pôr pilha no dirigente para poder expandir aquele centro, afinal nós queríamos convidar mais pessoas para poder frequentar aquele centro. Ele virou e falou assim, não, a orientação do dirigente da casa é que esse aqui vai ser sempre um centrinho, vai ser sempre pequeno, nunca vai crescer. Aí, então tá, né, paciência, ótimo, vamos continuar com esse projeto aí. E quando, logo que eu entrei, já com a mediunidade de cura, aí de repente vieram outros médios com mediunidade de cura, vamos desenvolver um trabalho de cura? Não, esse centro não é para ser um centro de cura, porque eu tenho certeza que a hora que a notícia espalhar aí pela cidade, que tem um centro de cura fazendo milagre, vai fazer fila aqui na porta, e aí nós não podemos crescer. E eu observando aquelas decisões assim, absurdas, né? Cara, mas peraí, aí o cúmulo chegou, foi quando nós resolvemos fazer um trabalho social lá dentro do centro, que nós tivemos a doação de 3 máquinas de costura, e o centro tinha muitas senhoras já idosas, aposentadas, que viraram e falaram, vamos costurar enxovais, para fazer um trabalho de enxoval igual que a Dona Odete faz, que é a coisa mais linda do mundo, vamos costurar enxovais, vamos fazer uma obra do berço, para poder doar enxovais para crianças carentes. Ele se pôs contra. Ele falou, esse centro não é para fazer obra social. Mas aí nós batemos o pé, montamos as máquinas na casa de uma das senhorinhas e elas foram lá confeccionar os enxovais. Sim. Ah, não pode ser no centro? Beleza, vai ser na casa da fulana. Fomos lá confeccionar.
Então tinha quem doava os tecidos e tudo mais. Aí foi logo surgiu a ideia de a gente fazer o trabalho da sopa, distribuir sopa em zonas carentes de Goiânia. Ele bateu o pé de novo, foi contra de novo. Gente, esse centro aqui não é para fazer trabalho social. O trabalho desse centro aqui é um trabalho espiritual, 100% espiritual. Não é para fazer trabalho social. E vocês ficam insistindo em fazer trabalho social. Gente, quem disse isso? Doutor Bezerra. Agora vamos ser bem sinceros. Doutor Bezerra de Menezes ia dar esse tipo de ordem? Não ia mesmo. Infelizmente não ia. A gente vê que ali estava havendo uma interferência muito forte das trevas. E, inclusive tem um livro do Norberto Peixoto, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Foi um amigo meu que leu, por isso eu nem sei o nome. Mas ele fala claramente que as trevas estão fazendo uma espécie de conluio em que eles estão se manifestando dentro dos centros espíritas com a ideoplastia de mestres e de líderes espirituais, igual eu falei, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Allan Kardec, se manifestando dentro dos centros espíritas, falando na mente dos dirigentes para que eles abominem a apometria. Não querem que os dirigentes espíritas saibam as técnicas apométricas de jeito nenhum. Por quê? Porque eles querem que os dirigentes espíritas continuem naquela história da dialética, da conversa, tentar pelo convencimento. E aí você está pegando, que nós vamos ver aqui, você está pegando um mago negro com milhares de anos de experiência, de vivência, para poder tentar doutrinar ele, tentando usar o evangelho, por exemplo. Ele sabe o evangelho de cor e salteado. Ele conhece cada palavra que está ali dentro. Ele sabe de tudo isso. E aí você vai tentar conversar com ele. Um espírito que já virou para um doutrinador um dia, o doutrinador virou para ele e falou assim: você conhece a figura de Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui em nome de Jesus. Ele só olhou para ele: eu desconheço essa figura. Mas como assim? Porque a última encarnação que eu tive foi antes dele. Então eu ignoro completamente todo e qualquer ensinamento dele. Falou na cara. Eu ignoro completamente todo e qualquer ensinamento dele. Porque o ensinamento dele não chegou até mim. É igual aquela história que a gente fala com relação àquela crença de algumas denominações cristãs que botam na cabeça o seguinte: que Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quem não é cristão, tchau. Quem não é cristão vai para o inferno. Aí a gente sempre argumenta: mas peraí, e aqueles que a palavra não chegou? E aqueles índios que foram descobertos, uma tribo, outro dia, lá na divisa do Brasil com o Peru, que a hora que o helicóptero tentou abaixar lá para poder fazer a contagem dos índios, eles choveram de flecha no helicóptero. E essa galerinha aí, como é que vai ser? Esses aí não sabem nem o que é Jesus não, gente. Então quer dizer que vai todo mundo para o inferno? O evangelho acredita que sim. Porque isso não é filho de Deus, isso é criatura. Criatura vai para o inferno. E infelizmente eu já ouvi isso, por isso eu estou falando. Então eles estão manipulando sim, eles estão dentro das igrejas, se travestindo de anjos e orientando pastores a fazer todo tipo de coisa errada, orientando pastores a criarem a teologia da prosperidade, aquela teoria de que dá tudo que você tem para a igreja, porque aí você vai receber tudo de volta. Dá tudo que você tem, vende sua casa, vende seu carro, e aí cria a fogueira, a rapadura de não sei aonde, e vai lá para você dar sua chave, a chave do seu carro, a chave da sua casa, e não sei o que, patati patatá, o lencinho da prosperidade. Eu tenho um vídeo que mostra o cara vendendo 1 quilo de cimento, o cara vendendo 1 quilo de cimento, falando que se você comprar aquele cimento ali, você vai ter sua casa própria, você vai construir sua casa própria. Vendendo água de R$150 um copinho, falando que a água é do Rio Jordão. Isso aí, gente, é a treva agindo. É a treva manipulando os líderes religiosos que eram para ser trabalhadores da luz, para orientar o povo, e eles estão sendo corrompidos. Mas o anjo da guarda dele não está lá. Tá, vai por mim que tá. Mas a ambição falou mais alto. A possibilidade de ter uma fazenda
Falou mais alto. De comprar fazenda, comprar gado, andar de jatinho, rodar o mundo inteiro, falou mais alto. Então, ele não escutou o guardião dele não. Ele foi para a treva. Infelizmente ele foi. E eles estão fazendo esse tipo de coisa. Eles estão vampirizando as pessoas. Eles estão vampirizando os fiéis. Estão fazendo lavagem cerebral nos fiéis, para que o fiel nem escute a razão mais. O fiel fica cego. O fiel fica cego. Só escuta o que o pastor fala, só serve o que o dirigente do centro fala, só serve o que o rabino fala, só serve o que o presidente fala, o que a mãe de santo fala, o que o pai de santo fala, só serve aquilo ali. Eu já vi centro em que a mãe de santo virou e falou que médium de umbanda não pode estudar, porque senão ele começa a questionar demais. Gente, é justamente o questionamento que garante a idoneidade do trabalho. Então é importante sim a gente parar para pensar, e é com essa energia tirada do vampirismo dentro dos centros espíritas, dentro das casas de umbanda, de candomblé, dentro das igrejas, é que esse processo de vampirismo está acontecendo. Dentro de um estádio onde está acontecendo um jogo de futebol ali, Goiás e Vila, duas torcidas que se odeiam. E aí aquele povo está gerando aquela energia de ódio, e os vampiros estão lá tirando aquela energia todinha, estão puxando aquela energia todinha. Aí vai um médium da vida, vai um Jorge da vida que resolve falar assim: eu vou lá assistir o jogo, beleza. Aí ele sai do estádio um caco, sai de lá um caco, sai só a capa da gaita de dentro do estádio. Mas é porque, deve ser porque eu pulei. Não, não é não, é porque ele foi vampirizado lá dentro, ele foi sugado lá dentro. E infelizmente isso acontece. Aí eles fazem o quê? Eles são tão maquiavélicos que eles já colocam no plano astral, no plano inferior de locais assim, específicos, as suas usinas, os seus laboratórios. É na contraparte de boates, é na contraparte de estádios, é na contraparte de prostíbulos, na contraparte de shopping centers. Alguém aqui sente mal quando entra em shopping center? Aí muita gente sente mal quando entra em shopping center. Por quê, gente? Porque tem muita gente. Não, não é só porque tem muita gente não. Porque se você for num lugar onde tiver uma reunião de luz, tem muita gente e você não passa mal. Mas é por quê? Porque ali, gente, a ambição, o consumismo, a vaidade está reinando ali. Então ali tem verdadeiros funis energéticos drenando a energia, essa energia negativa das pessoas que ali circulam. Eu sou uma dessas pessoas que, se eu ficar cambaleando para lá e para cá no shopping, logo eu caço um lugar para sentar, que eu começo a passar mal. E isso acontece comigo em feira, estádio, gente, para vocês entenderem. Eu tenho 20 anos de polícia, 20 anos que eu tenho autorização para entrar de graça no estádio Serra Dourada. Eu nunca assisti um jogo lá naquele estádio. Até hoje eu fui lá 2 vezes para trabalhar, porque eu fui convocado, porque eu nunca me voluntariei para trabalhar lá, porque eu sei da energia negativa que tem naquele ambiente. Então não tem essa história igual às vezes eu vejo família inteira indo para o estádio, levando criancinha de colo para dentro do estádio, não faz ideia do mal que está fazendo para essa criança, porque a energia dessa criança, aí no outro dia a criança amanhece gripadinha, deve ser por causa pegou um vírus lá no estádio. Não foi, gente, foi porque ela foi drenada energeticamente, a criança está com os chakras escancarados, e aí vai lá para o estádio, é a que é mais drenada, aí ela adoece. É coincidência. Não é não. Essa criança foi para um local onde a energia era pesadíssima, e aí acontecem os processos de vampirismo, e essas energias são utilizadas para todo e qualquer fim. Eu dei um exemplo dos agêneres e clones, mas ela é utilizada para criar, manter estufas onde eles guardam espíritos ovoides em processo de ovoidização para serem utilizados nos seus processos de ataque. Eles utilizam para criarem laboratórios para produção de tecnologia astral. Eles utilizam toda essa energia, esse ectoplasma, os fluidos, tudo
para poder manter esses locais, para poder fazer a sua tecnologia das trevas, sim? Porque você falou que tem um período de encarnado para encarnado, Tem. Sim. Aquela pessoa que chega perto da senhora, a senhora está super bem, perfeito. Aí de repente, aí eu chego perto da senhora e começo. Como é que é o nome da senhora? Nilva. Dona Nilva, dona Nilva, eu estou passando umas dificuldades na minha vida, dona Nilva, nada na minha vida dá certo, dona Nilva. Olha, minha mulher me largou, dona Nilva, o meu patrão me deu as contas e minha vida está uma droga, eu estou pensando em me matar, dona Nilva, porque minha vida está horrível, nada dá certo para mim, nada flui na minha vida. Aquela pessoa que parece que tem um urubu posado no ombro, sabe? E começa a ficar só fala coisa ruim, e quando abre a boca para poder não falar coisa ruim da vida dela, vai falar da vida dos outros, só fala coisa negativa. A hora que sai de perto da dona Nilva, aquela pessoa tá zera, e a dona Nilva tá um caco. Assim, gente do céu, eu conversei com aquela pessoa meia hora, eu tô esgotada. E é muito comum, vou dar uma dica para vocês perceberem quando vocês estão sendo vampirizados por alguém. A pessoa chega perto de você e logo começa a conversa. Aí você começa a sentir sono e bocejar. Começou a abrir a boca. Pode saber, você está sendo drenado. Sentiu o sono, está sendo drenado. Aí de repente começa uma pontadinha na cabeça, uma dorzinha de cabeça, que não estava ali antes, não estava aquela dorzinha de cabeça. Você pode ter certeza que aquela pessoa está te vampirizando. O vampiro energético é fatal. Outra coisa muito importante, pessoa que te toca demais. Está conversando com você toda hora, vira e mexe e está tocando em você. Tem gente que não consegue conversar com você sem tocar. Não consegue. Está o tempo inteiro tocando em você. Ela está te drenando energia. É por mal? Não, às vezes não. Mas tem aquelas que sabem, viu? Deixo claro isso. Tem a pessoa que sabe que drena energia. Então ela toca sabendo que está drenando energia. Ela sabe que ela está roubando energia de você. Aí tem aquela que não sabe, que muitas vezes fala igual: nossa, eu fui na casa da dona Nilva, eu estava tão mal, mas eu conversei com a dona Nilva meia horinha e saí de lá tão bem. Nossa, a dona Nilva tem uma energia boa demais. Nossa, que coisa boa. Sai feliz da vida, a dona Nilva fica um caco lá na casa dela. Isso é muito comum, gente. É muito comum acontecer, viu? Então acontece sim, de encarnado para encarnado. Como eu disse nas outras situações, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado também acontece o vampirismo, porque o mago negro, ele é encarnado, aquele bruxo encarnado, porque o que não falta aí hoje, principalmente, é mago negro encarnado. Ele precisa de energia não só daqueles que o cercam, mas ele precisa de energias espirituais. Então ele consegue drenar energia de espíritos. Sim, ele consegue drenar energia de espíritos, principalmente porque esses espíritos não têm o escafandro de proteção, não tem o invólucro que é a carne de proteção. Ele está completamente aberto, porque a gente sabe, e depois nós vamos estudar lá na frente, que quando uma pessoa desencarna, o corpo físico vai para a terra, ou vai ser cremado, vai ser jogado no mar, seja lá do jeito que for. O duplo etérico, ele se dissolve e volta para o fluido cósmico universal. Afinal, ele é um corpo energético, ele é de energia, ele volta para o fluido cósmico universal. O que fica, que é o veículo de manifestação no plano espiritual, é o corpo astral, não é? Pois os chakras são migrados para o corpo astral. Do duplo etérico, que é a sede dos chakras, eles migram para o corpo astral. E aí eles ficam sem a proteção do corpo físico. Então eles ficam escancarados e prontinhos para serem sugados. Sim? Se for um parente que você tem que fazendo pela contenção Isso, aí você vai aprender lá na aula de contenção a se proteger. Aquele negócio assim, aquela historinha de colocar a vassoura de trás da porta, colocar uma vasilhinha de sal grosso. Você vai aprender as técnicas astrais para lidar com esse tipo de pessoa. A hora que a pessoa estiver chegando perto de você, que você começar a sentir a energia daquela pessoa e está chegando ali, você já criar o seu campo de isolamento, você já se isolar daquele ambiente ali. É igual, por exemplo, ontem, quando a gente foi participar lá na Dona Edelar Zil, foi interessante.
A Cássia entrou, passou mal. Juliana entrou, passou mal. O Adair entrou, começou a passar mal e lembrou. Opa! Epa! Porque a energia do ambiente é forte. É uma energia muito forte. Aí eu falei, não, vou me isolar. Aí a Cássia veio, você não passou mal? Eu falei, comecei, mas eu me isolei. Então você vai aprender a fazer esse isolamento também, você pode ter certeza, para você aprender a se blindar, e inclusive blindar os seus chakras, para que eles não sejam vampirizados, para que ninguém roube a sua energia. Vai acabar essa história daquela pessoinha, inclusive aquela pessoinha que adorava conversar com a dona Nilva, logo ela vai falar, perdeu a graça de conversar com a dona Nilva, que eu vou lá, eu chego mal, eu saio mal do mesmo jeitinho, mas a dona Nilva tá lá zero. E é assim que a gente quer que a dona Nilva fique, certinho? Então, esse processo de vampirismo é sempre, essa energia é sempre utilizada para algum fim escuso. Ali reina a maldade, não é uma necessidade, não é porque o espírito precisa daquela energia para se manter, não. Ele faz isso imbuído da maldade, ele faz isso porque ele quer provocar. Ele quer se utilizar daquela energia por pura maldade. Nós temos aqui, o vampirismo. A diferença entre o vampirismo e o parasitismo está na intensidade da ação nefasta do vampirismo, determinada pela consciência e crueldade com que é praticada. Tem, portanto, a intenção. Ele faz porque ele quer, ele drena porque ele quer. Vampirizam porque querem e sabem o que querem. Então vocês veem que eles fazem isso é porque eles sabem o que eles querem. Aquela pessoa que se acostumou a sugar a energia da dona Nilva, então ela vai na casa da dona Nilva porque ela sabe que ela vai descarregar o peso dela todo em cima da dona Nilva vai ficar lá um caco, mas ela vai sair zerada. Então ela aprende a usar a dona Nilva como bengala. E ela vai usar, com certeza. Ela não vai sem querer, não. Ela vai lá porque ela sabe que ela vai obter benefício lá. É intenção. Ela faz porque ela sabe que ela está obtendo energia. Então, eles vão drenar essa energia com objetivos escusos. Eles sabem o que eles estão fazendo ali, certo? Agora, uma outra ação que é muito comum a gente encontrar aqui é a síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral. Esses aparelhos parasitas, nós já citamos alguns deles aqui, os chips e os artefatos, mas esses aparelhos, eles podem ter as mais diversas formas, as mais diversas configurações energéticas e podem ser utilizados para os mais diversos fins. Eles podem ser utilizados para drenar energia, para provocar dor e sofrimento naquela pessoa que está sendo parasitada, podem ser utilizados para a indução daquelas pessoas a certas práticas e atos, elas podem ser utilizados para os mais diversos fins. Nós temos um texto aqui que explica bem essa situação. A finalidade desses engenhos eletrônicos sim, tá? Vamos deixar bem claro. E sofisticados é causar perturbações funcionais em áreas como as da sensibilidade, percepções ou motoras e outros centros nervosos, como os núcleos da base cerebral e da vida vegetativa. É muito comum esses aparelhos serem colocados na região do cérebro, no sistema nervoso central, na base craniana, aqui que a gente chama de bulbo, né? Colocados aqui nessa região, por toda a extensão da coluna e também em alguns lugares bem escondidinhos, que é aquele local onde o médium
ou aquela pessoa que está fazendo a varredura ali, seja um radiestesista, seja um reikiano que está fazendo um escaneamento, seja um curador prânico que está buscando tentar localizar esses equipamentos, não vai olhar com tanta positividade. Eu até expliquei para vocês, né? Aquela situação do reikiano que faz desse jeito aqui, a hora que ele chega nas partes íntimas daquela pessoa que está recebendo o reiki. Por quê? Porque existe o tabu de que não pode olhar. Então, o reikiano ele está aqui fazendo o escaneamento. A hora que chega na região pélvica da pessoa, ele olha para cima, ele olha para um lado, deixa passar a mão. Por quê? Porque tem aquela ideia de que se olhar vai estar cometendo algum ato libidinoso, é pecado, vai ficar observando e patati patatá. E o que é interessante é porque nós batemos o pé lá na Casa Maria de Nazaré que os reikianos têm que olhar assim. E aí o que acontece? Um dia uma reikiana estava fazendo a prática num consulente e esse consulente ele tinha síndrome de Down. E foi super interessante porque ela fazendo a aplicação do reiki, na hora que chegou na região pélvica dele, deve que esquentou ou alguma coisa assim, ele começou a ter uma ereção. E aí ela já uma senhora, mas ficou super sem graça. Ela ficou sem saber onde é que ela colocava a cara dela, com aquela situação ali. Aí, falou, não, pode ficar tranquila, isso é uma criança. Em matéria mental é uma criança, então não preocupa com isso não, continua aplicando seu reiki. Mas ela ficou super incomodada. Ela ficou super incomodada com aquilo ali. E infelizmente acontece esse tipo de coisa, né? Mais perfeitos e complexos, alguns afetam áreas múltiplas e zonas motoras específicas, com as correspondentes respostas neurológicas, paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas e etc. Paralelamente às perturbações psíquicas. Ou seja, aqueles que são introduzidos na região cerebral é para trazer perturbação psíquica mesmo. Como se vê, o objetivo é sempre diabólico, sempre desarmonizar a fisiologia nervosa e fazer a vítima sofrer. A presença de aparelhos parasitas já indica o tipo de obsessores que terão de ser enfrentados. Ou seja, tem aparelho parasita. Então o obsessor não é aquele obsessorzinho comum da obsessão simples, não. Não é aquele obsessorzinho indutor, não. Você está lidando com um espírito que tem conhecimento. Você está lidando com alguém que sabe o que está fazendo. E que ele está fazendo aquilo ali por única e exclusiva maldade. É para fazer a pessoa sofrer ou para obter algum tipo de benefício com relação àquele processo ali que eles estão praticando. Em geral, pertencem a dois grandes ramos. O inimigo da vítima contrata, mediante barganha, um mago das trevas, especializado na confecção e instalação dos aparelhos. Ou seja, eu sou inimigo do Juliano, aí eu procuro uma bruxa, um bruxo qualquer aí, um desses aí que tá o cartazinho empregado no poste, né? Tá o cartazinho empregado no poste, faz amarração, traz seu amor em tantos dias, ou então destrói a vida do seu adversário e não sei o que, patati patatá. Outro dia eu vi amarração permanente por R$70. Eu falei, nossa senhora, até brinquei com a casa, eu falei, foi essa que você contratou? Certeza! Ou surgiu. Pois é, então tem todo tipo de coisa assim. Aí o que acontece? Eu não gosto do Juliano. Aí eu vou até esse bruxo, essa pessoa que se diz pai de santo, que sair de pai de santo não tem nada, né? Porque tá mais papai do demônio. Aí o que ele faz? Eu vou e contrato ele vira e fala, não, eu posso destruir a vida do Juliano para você sim. Eu vou cobrar R$5.000. Aí eu vou, besta, pago R$5.000 para ele. Ele vai e contrata um mago das trevas, especializado na confecção e instalação terceirizando mesmo, literalmente, porque ele tem aqueles magos que fazem o trabalho no campo astral para ele. Aí é o seguinte, o Juliano está blindado. O Juliano é um cara de luz que vive 24 horas em oração, meditação sufi, prática sufi é com ele. Aí
O mago tenta toda hora invadir o campo energético do Juliano, só que não consegue, para poder fazer o implante desse chip, fazer o implante desse artefato. O Juliano está blindado, ele está em sintonia com os guardiões dele, ele está em sintonia com os mestres dele, então o cara não consegue. Aí o Juliano vai para o trabalho e de repente descobre que tem uma caixa de remédio controlado, tarja preta, entendeu? E que ele, vamos dizer assim, se descuidou com esse remédio lá. Aí ele deu algum problema e ele ficou nervoso consigo mesmo, não precisa nem ser com outro funcionário. Ele descuidou com essa caixa de remédio lá, deu um problema, ele ficou nervoso. Naquele momento ali, ele abriu a brechinha. Ou então ele chega em casa, a cachorra dele vem saudá-lo e pá, as patas sujas de barro na roupa branquinha dele. Ele prontinho para ir para o centro, todo vestido de branco, e vem a Diana e dá um abraço nele, lambreca ele tudo de barro. E ele já... Ali, ele perdeu a conexão elevada que ele tinha. É aquela hora que o Mago Negro fala, agora eu vou pôr o chip. E ele põe o chip no Juliano. Aí o Juliano já chega no centro, não estou bem hoje, eu estou meio desequilibrado, e aí aquilo ali vai aumentando durante a semana. De repente o Juliano começa a ter uma batedeira, de repente o Juliano começa a ter algum problema mais sério de saúde, e o Juliano vai prostando, até cair de cama. E não sabe por que aconteceu aquilo. Foi aquele Mago Negro que foi lá e botou no chip e começou a drenar as energias do Juliano. O obsessor, outro caso. Quando o obsessor é o próprio técnico que confecciona e instala o aparelho. E como se não bastasse, também zela pelo ininterrupto funcionamento, o que torna o quadro sobremaneira sombrio. Ou seja, o obsessor é um mago, o próprio Mago Negro, que ele quer te prejudicar. Isso é muito comum acontecer, deles quererem prejudicar os grandes líderes que estão fazendo alguma coisa legal, que estão fazendo alguma coisa na luz. São aquele pastorzinho que está lá naquela igrejinha lá no interior e que realmente prega os preceitos cristãos, aquele padre da paróquia que não vamos dizer, ambicioso, e que está lá pregando o evangelho, a coisa mais bonitinha do mundo, que zela das suas ovelhas, que zela do seu rebanho. Aí eles querem atacar esses aí, eles querem colocar nesses aí, porque o Mago Negro sabe que um ponto de luz fechado é mais espaço, mais terreno para a treva tomar conta. Eles deixam claro, quando eles se manifestam no campo energético de algum médium, é muito comum os médiums procurarem as casas buscando ajuda. E geralmente acontece o seguinte: eu trabalho na casa tal, mas lá na casa tal parece que é aquela história do casa de ferreiro espeta de pau, né? Parece que não consegue resolver o problema. Aí a hora que ele vai numa outra casa buscar o tratamento, ele vai num outro centro buscar o tratamento, aí a gente abre a frequência dele, ó, o Mago Negro se manifestando ali. E a gente pergunta, por que você está interferindo no equilíbrio dessa pessoa? Por que você quer prejudicar ele? Eles deixam claro, falam assim, um a menos na luz é um a mais nas trevas com a gente. Então a gente quer desequilibrar ele sim, a gente quer prejudicar ele sim, porque se a gente derrubar ele, a gente não derruba só uma pessoa, a gente derruba uma casa. Por isso, os líderes, os pais de santo, os presidentes espíritas, os padres, os pastores, os líderes de movimentos sociais, os líderes de ONGs, os chefes de ONGs, são esses aí as maiores vítimas. Aí de repente você vê uma ONG que era para apagar incêndio, que foi criada para apagar incêndio na mata, causando incêndio na mata para receber dinheiro. Isso aí é porque, com certeza, foi o Mago Negro lá, aproveitou da ambição daquelas pessoas ali, botou um chipzinho, chipou ele,
e aquele chipzinho ficou pulsando ali, ó, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Aí você vê uma ONG que, por exemplo, cuida de crianças com câncer, de repente cortando a medicação das crianças pela metade para poder retirar dinheiro daquilo ali. E eu estou falando isso aí porque são notícias que foram dadas na mídia, então isso é público. E infelizmente a gente vê esse tipo de coisa acontecer. E gente, uma ONG que de repente, nossa, mas a tal fundação do câncer, não sei da onde, fez um trabalho maravilhoso, fez um trabalho esplêndido, de muita luz, ajudou tanta gente, e agora se corrompeu. O caso do nosso irmão de Abadiânia também, igual eu ouvi uma polêmica um dia, né? Nossa, mas ele foi corrompido pelo mal, mas ele fez o bem, ele ajudou muita gente, ele curou muita gente. Então, é esse aí que é o objetivo do Mago Negro. O obsessor é o próprio técnico. E tem às vezes, hoje já acontece, de os magos negros, eles pegam, por exemplo, uma pessoa que tinha uma mente brilhante em matéria de tecnologia, só que ele utilizou esse conhecimento dele para criar vírus para poder roubar dinheiro das contas das pessoas. Aí essa pessoa um dia, por acaso, de repente morre, no confronto com a polícia, seja lá, ou alguém mandou matar, sei lá, morre. Claro, esse espírito de altíssima inteligência, é muito inteligente, com certeza ele não vai para o céu não. Ele praticou o mal, não praticou? Vai para o umbral, ele vai para os charcos negativos. O Mago Negro chega lá nesse charco e vira para ele e fala: eu te convido a vir para minha falange, eu te tiro daí, só que você vai trabalhar para mim. Você quer? Aceita? Ele vai aceitar, porque ele quer sair dali, ele vai aceitar. O Mago Negro vai retirar ele daquele charco e vai levar ele, botar ele num laboratório para ele criar esses equipamentos para ele. Agora você tem conhecimento tecnológico, então vai usar esse conhecimento tecnológico para criar tecnologias avançadas para os processos de obsessão que eu preciso. Lá no Marca da Besta fala muito disso, inclusive da tentativa que eles estão, e para mim já conseguiram, de hipnose coletiva utilizando a internet. Igual a gente já vê hoje, casamentos sendo destruídos por causa de internet, as pessoas cada vez mais viciadas em internet, as famílias estão sendo destruídas por causa de internet, por causa de rede social, por causa de WhatsApp. A pessoa, eu não dou conta. Isso aí eu estou dando o exemplo porque eu vi ontem, gente, lá na Dona Edelarzil, eles pediram umas 20 vezes: não usa celular dentro da sala, o celular atrapalha, não usa celular dentro da sala. Foram N vezes que falaram. E teve uma pessoa lá ontem que ela passou o tempo inteiro no celular. Inteiro, a Cássia viu, é testemunho. Passou o tempo inteiro no celular lá dentro da sala, com tanta gente avisando, tanta gente avisou. E não teve Jesus que fez essa pessoa largar o celular. Isso aí, gente, com certeza já é manipulação. É manipulação. Hoje as famílias perderam o contato. Hoje, assim, ó, ninguém faz aquele almoço de sentar todo mundo na mesa e comer junto, mais não. É cada um no seu quarto, cada um com algum aparelho tecnológico na mão. Ou é mexendo no celular, ou é mexendo no computador, ou é mexendo na televisão. E isso aí, para mim, está claro e evidente que aquele projeto deles lá no livro está concluído. Eles já conseguiram isso, sim? Sim! Essa é a coisa mais importante do mundo. Porque é o seguinte, a entidade, ela sabe de tudo. Ela tem conhecimento, ela tem acesso à tecnologia, ela tem acesso a todos os recursos. Mas se ela não encontrar essa informação no seu núcleo de memória, você não pode fazer nada. Ela não pode fazer nada. Porque é o mesmo que eu virar para você, por exemplo, há 30 anos atrás, e falar assim, ó, não, com o smartphone eu acesso a internet. Há 30 anos atrás você não sabia o que era um smartphone. Então tinha como uma entidade passar uma informação dessa para você? Não!
Então, infelizmente, eles não têm, eles podem até saber. Igual, por exemplo, já teve um curso que eu fui dar um curso numa grande casa de Umbanda aqui em Goiânia, em que os membros falaram assim, gente, as entidades viviam falando isso pra gente, a gente não entendia o que era. A gente não sabia do que a entidade estava falando. A entidade dava uma orientação pra gente, a gente não sabia. A gente falou assim, mas o que é isso? O que significa isso? A gente não sabia. E muitas vezes ela quer fazer aquela técnica, mas se ela não encontrar no seu registro de memória o arquivo para poder ela acessar e transmitir através de você, ela não faz. Um exemplo disso, o próprio Robson Pinheiro, quando o Dr. Joseph Kleber virou para ele e falou, você sabe alguma coisa de física quântica? Ele, não! Aí o Dr. Joseph Kleber vai estudar física quântica. Aí até ele brinca, né? Assim, vocês acham meu livro caro, né? Compra um de física quântica para vocês verem. Paguei 700 pau num livro de física quântica. Ele conta essa história. Aí o Dr. Joseph Kleber pôs ele para estudar física quântica. Aí ele estudou física quântica, vamos dizer, básica, né? Um livrinho dessa grossura assim, para poder o Dr. Joseph Kleber poder transmitir através dele as informações sobre física quântica que eram necessárias. Ou seja, se ele não tivesse qualquer tipo de informação sobre física quântica, o Dr. Joseph Kleber não podia passar nada por ele. Então, por isso é que hoje há a intenção de fazer os médiuns estudarem sim, terem o conhecimento sim, sobre anatomia humana, sobre campos energéticos, sobre chakras, sobre corpos, sobre artefatos. Por exemplo, um médium de Umbanda, se ele não conhece de tecnologia, ele pode até sentir a energia negativa naquele local ali. Ele vai achar que é um miasma. Ele vai achar que é só energia mesmo, é só fluido, malfazejo, é só fazer uma limpezinha, fazer um descarreguinho que tá bom. E aí ele vai e pergunta a pessoa, sarou? A pessoa, não. Aí vai lá, limpa de novo, aí orienta a pessoa a fazer um banho em casa, porque ele não conhece de tecnologia astral. Agora, se ele conhece de tecnologia astral, se o médium conhece de tecnologia astral, a entidade vai poder ampliar o campo de visão dele e ele vai conseguir localizar aquele artefato. Aí ele vai olhar e falar assim, gente, o que eu achava que era fluido, um malfazejo, é um artefato. E o bom é que eles são tão pilantras, porque eles não colocam toda vez um chipzinho não, igual esse chipzinho que a gente vê de celular. Não é sempre assim não, uma plaquinha cheia de transistores não. Eles colocam em forma de uma aranha, eles colocam na forma de uma larva, eles colocam na forma de um escorpião, eles colocam, por exemplo, os que são nanochips, que são aqueles de multiplicação espontânea, que se multiplicam pelo corpo. A hora que o médium vidente vê, ele vê como se fosse um polvo enrolado na pessoa. Aquilo ali, gente, é tecnologia disfarçada. Aí você está achando que aquilo ali é só um tipo de peia magnética, ou então é só uma criação mental, uma forma de pensamento. Não, aquilo ali é tecnologia camuflada. E eles camuflam mesmo, eles fazem isso. Então é importantíssimo, se a pessoa tiver o conhecimento, e isso eu tenho um exemplo lá nessa casa, você pode ir lá e conversar com qualquer pessoa, pode chegar nessa sacerdotisa e conversar. Depois que nós levamos para eles lá o conhecimento sobre chips e sobre artefatos, eles falaram assim, ó, tanto que o vice-presidente é muito amigo meu, ele falou, Dair, existia uma casa antes e outra depois da apometria. Porque depois da apometria, depois do conhecimento apométrico que foi levado para aquela casa, assim ó, 90% dos problemas que a gente tinha foram resolvidos. Porque a gente não tinha acesso ao conhecimento. Depois que a gente teve acesso ao conhecimento, aí as entidades vieram e trabalharam em cima. Tanto que lá eles não fazem um trabalho de apometria. Eles utilizam técnicas apométricas dentro do trabalho de Umbanda. Eles não falam, não deixamos de ser casa de Umbanda, não. Continuam sendo uma casa de Umbanda. Só que eles utilizam técnicas tanto de doutrinação, quanto as técnicas para retirada de aparelhos e um monte de outras técnicas que são utilizadas lá dentro do trabalho de Umbanda deles. Então, é por isso que antes, não é que a entidade não via, a entidade via. Só que dentro do seu registro de memória, não existe esse tipo de aparelho.
Não existe esse tipo de artefato. Então ele vai acessar e não vai encontrar nada. Ele não vai encontrar nenhum arquivo, nenhuma informação. Então não tem como ele transmitir isso para você. Não tem como ele transmitir isso para o seu campo neural. É igual aquela história que a gente fala com relação à questão do Apocalipse. Quando João Evangelista falou do gafanhoto escarlate pondo ovos. Ele não tinha a mínima ideia do que era um avião. Ele não tinha a mínima ideia do que era um avião. Então ele buscou a imagem de um gafanhoto com as asas abertas, pondo ovos. A imagem dos aviões na Segunda Guerra jogando bombas. Então ele fez aquilo que a mente dele estava preparada para poder entender. Porque ele não tinha conhecimento sobre aquilo. E assim acontece com os médiuns dentro dos centros de Umbanda. Eles podem até sentir o local da energia, eles podem ver aquela mancha negra no local, o consulente pode estar reclamando da dor, a entidade pode intuir ele levar a mão no local, ele sentiu o calor no local, mas se ele não sabe que aquilo ali é um chip, ele não tem como identificar e muito menos retirar. Então trata o consulente e o consulente não fica bem. Tudo isso se passa no mundo espiritual, no corpo astral. Somente em desdobramento é possível retirar esses artefatos parasitas, o que explica a interferência a ineficiência dos passes nesse tipo de enfermidade. Por isso é que a pessoa vai lá e toma-lhe passe, e taca-lhe passe, e bebe água fluida, e faz tratamento, e não resolve. É porque se não fizer o desdobramento dos corpos do consulente para poder acessar onde aquele aparelho está, que é num dos corpos sutis, não resolve. Tem que desdobrar o consulente para poder retirar o artefato. Às vezes a pessoa vira assim, mas pôs a mão na minha cabeça bem aqui assim, girou e puxou. Mas aquilo ali ele estava em desdobramento. Com certeza foi acessado o corpo astral dele, que foi retirado. Uma coisa muito importante aqui, não é só no corpo astral que são colocados os chips. Eu já falei isso em uma outra aula, eles podem ser colocados em vários corpos. Inclusive no corpo mental, para poder trazer confusão mental, desequilíbrio mental, para provocar a aceleração de doenças mentais, né? Esquizofrenia, Alzheimer e várias outras situações, sim? Pode ser implantado esses chips em vários corpos astrais. Quando coloca no corpo astral, por exemplo, na região da cabeça, pode também acontecer de sair uma marca, um crombinho, alguma coisa no corpo físico? Sim, porque é drenado do corpo astral para o corpo físico. E já teve várias situações de pessoas que, inclusive, já teve gente que me mostrou o chip no local. Foi lá e tinha um carocinho no local. Aí disse que foi no médico e falou, não, é um lobinho. É um lobinho, né? É um lobinho, isso aí é um lobinho. Então acontece sim de drenar a energia do chip para o corpo físico. Agora, pode acontecer também de esse chip, ele ser de matéria orgânica ou metálica mesmo. Aquele vídeo da Mônica de Medeiros que eu postei lá no grupo para você, foi o Erondir que postou, né? Que eu falei dele, o Erondir foi lá e postou. Pois é, que a Mônica de Medeiros, ela dá uma aula sobre chips. Ela fala que existem aqueles que são 100% etéricos, ou seja, todos feitos de matéria etérica. Tem aqueles semi-etéricos que são feitos de matéria orgânica e também matéria sutil. Tem aqueles que são feitos de plena matéria orgânica, é o caso do lobinho, é feito de matéria orgânica e geralmente é material genético do próprio hospedeiro. E tem aqueles que são feitos com metais. Inclusive já teve chip que foi retirado, eles foram analisar, tinha cobre, tinha selênio no chip. E teve chip que eles retiraram e que foram analisar a composição dele, o material não constava da tabela periódica. Ou seja, material inexistente na Terra, ou se é existente, ainda não encontrado pela humanidade. Porque com certeza, aqui de baixo, com certeza tem muita coisa que a gente não conhece ainda. Então,
Se é algo terrestre, ainda não foi localizado, não foi identificado pela humanidade e colocado na tabela periódica. Então, isso acontece demais, demais mesmo, de ter várias manifestações dos chips em vários corpos. Pode ser no duplo etérico, por exemplo, colocar um chip para desequilibrar um chakra ou drenar a energia do chakra. Pode ser no corpo astral para provocar alguma deformação no seu corpo astral, para que essa deformação seja drenada para o corpo físico e venha se manifestar no corpo físico como uma deformidade ou doença, como por exemplo um câncer. Sabiam que pode acontecer isso? Eles colocam o chip no seu corpo astral, por exemplo, no seu pulmão astral, e ele começa, a energia dele começa a ser drenada para o seu corpo físico. E exatamente no local correspondente no seu corpo físico se manifestar um tumor cancerígeno. Pode acontecer também. Então, essa tecnologia, ela é muito, mas muito sofisticada. E existem... o Odair sabe tudo sobre chip? Infelizmente não. Meu sonho era poder saber. Porque eu não sei tudo sobre qualquer um desses conteúdos que aqui estão sendo falados. Eu apenas sei o que eu estudei e o que eu vivenciei nas minhas experiências durante esses anos aí que eu estudo apometria desde 2007. Então, é a experiência que eu tenho, principalmente nas vivências lá do Grupo Maria de Nazaré. Então, a gente tem essas experiências e passa para vocês. Pode ter algo que de repente o Irandi pode aprender, que é muito mais avançado do que o conteúdo que eu conheço? Pode sim, com certeza, absoluta. Então, é importante a gente ter aquele entendimento de que, da mesma forma que a tecnologia aqui no plano físico, ela está dando saltos quânticos, saltos gigantescos, no plano espiritual, ela avança muito, mas muito mais rápido. Eu já até citei para vocês, lá em 1937, o André Luiz falou de e-book, falou de notebook, falou de tablet, lá no livro Nosso Lar. Ou seja, eles estavam aí 70 anos à nossa frente. Agora imagina como que eles estão à frente nossa hoje, que nós estamos aqui em plena era de desenvolvimento tecnológico. Estão muito mais avançados que nós. Então a tecnologia deles lá do plano espiritual, com certeza é muito superior à nossa. E nas trevas não existe conhecimento, existe sim. Como eu já expliquei, aonde é que estão os cientistas que aprendem a utilizar a inteligência para coisas ruins. Com certeza foram capturados pelos magos negros e estão servindo nas ordens dos magos negros. Certinho? Isso, exatamente. O passe, ele não tem eficiência para poder retirar o chip, porque o médium passista, ele está jogando energia, vamos dizer, de forma aleatória, não está focalizado, ele não sabe da existência daquele chip ali. Então ele está atacando de forma indireta. Então ele não está se focando no que deve ser tratado realmente. Ele está dando algo genérico, energia genericamente. Então ele está jogando a energia, ou então está impondo aqui, sem fazer a mínima ideia de qual vamos dizer assim, do que deve ser tratado com aquele fluido ali, para onde aquele fluido deve ser direcionado. Ele está simplesmente impondo as mãos e não há a intenção de resolver a questão do chip. Então, há a necessidade de se utilizar técnicas mais invasivas e objetivas para poder tratar esse chip. Como, por exemplo, eu tive um mestre de Umbanda que ele virava para a gente, quando ele ia tirar chip nos consulentes, ele virava e falava, sempre pedia um médium e falava assim, ó, daqui da sua mão vai sair um laser, e esse laser vai ficar focado bem aqui, ó. Você vai mentalizar o tempo inteiro esse laser de tal cor. E vai ficar mentalizando esse laser aí para poder queimar o artefato para eu poder tirar. E ele era um pai de santo, um líder de Umbanda. E aí eu ficava aqui mentalizando e tal. Aí a mão esquentava e formigava e ficava aquele negócio forte e tal. Aí agora pode tirar. A hora que eu tirava ele ia e fazia assim. Tá, e puxava.
A pessoa chega a fazer assim com a cabeça, a hora que ele puxava. E aí retirava. Agora, se você não tratar com foco, não vai resolver. É igual um médico, por exemplo, que vai tratar algum problema de saúde na pessoa, e aquele problema de saúde é um problema de saúde específico. Mas o médico dá um remédio que é genérico, é para tudo. Com certeza, a eficácia daquele remédio vai ser bem menos positiva. Não vai ter aquela eficácia daquele remédio que vai direto na fonte. É igual aquele negócio, por exemplo, quando uma criança apresenta um quadro de febre. Aí ele vai no médico e o médico vira e fala assim: ah, essa febrinha aí não é nada não, mãe, e dá um antitérmico. Pronto, toma esse antitérmico que passa. O médico está resolvendo o problema? Não, ele está simplesmente eliminando o sintoma do problema. Ele não está resolvendo o problema. O que cabe a esse médico? Não, mãe, vamos verificar da onde que está vindo essa febre. Porque a febre é um sinal de que o corpo está sentindo alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse corpo. Vamos verificar o que é? Vamos. Então vamos fazer um exame no ouvido, vamos fazer um exame na garganta, vamos fazer um exame no nariz, vamos fazer um exame de sangue para ver se tem alguma infecção no sangue, vamos fazer um exame de urina para ver se tem alguma infecção na urina, vamos verificar o corpo dessa criança todinho para ver se não há um processo de infecção, às vezes até um espinho que ficou no pé da criança e está inflamando, um cortezinho que está inflamando nessa criança, algo está desequilibrando o processo dessa criança. Aí, achou problema. Não, mãe, é uma infecçãozinha no ouvido aqui, ó. Essa febrezinha é uma infecçãozinha no ouvido. Aqui, ó, pinga esse bichinho aqui, pinga esse remedinho no ouvido dela, que é um antibiótico específico pro ouvido, e vai resolver. Pronto, resolveu. 3 dias que tá pingando o remedinho, a criança já tá super bem. Agora, aquele médico que é o genérico, que é o médico de cais, que a mãe vai lá, não, toma esse antitérmico aqui, a criança toma antitérmico 5, 10, 15 dias e a febre persistindo, não resolve. Por quê? Porque não resolveu o problema, porque não curou a infecção do ouvido da criança. Então há necessidade de se ir em loco e resolver o problema especificamente, e não de forma genérica. Sim? Seria bom você reforçar por que a gente está estudando isso, porque a gente está vendo a São Cecília e Chico, e na apometria você vai ensinar como tirar o chip. Como tirar o chip, como lidar com o obsessor, como lidar com o mago negro e como lidar com os processos de magia também. Com os processos de magia. Sim? Sim. E isso é importante. Isso foi falado lá atrás. Vocês vão se lembrar que lá atrás foi falado a respeito dos artefatos que a gente chama de chips brancos, os artefatos positivos. E aí, como que um médium vai identificar se um artefato é positivo ou não? A Mônica de Medeiros explica bem isso lá, pela energia. É a energia desse artefato que vai identificar se ele é positivado ou não. Então, na radiestesia, você vai verificar a energia dele. Fazendo o escaneamento, você vai verificar a energia dele. O médium que é evidente, ele vai ver se a energia daquele artefato é uma energia pesada ou se é uma energia leve. Se aquele artefato é um artefato que foi colocado ali para poder auxiliar aquela pessoa, de algum modo. Um artefato positivo que eu posso dizer para vocês. Vou dar 2 exemplos de artefato positivo que são instalados nas pessoas. Os chips indutores, que são para poder desenvolver e ampliar a mediunidade das pessoas. As entidades espirituais vêm, colocam esses artefatos, colocam esses chips nos médiuns para ampliar as suas capacidades mediúnicas. É como se fosse assim, um aparelhinho para turbinar a mediunidade da pessoa, desenvolver a mediunidade da pessoa. Tem aqueles que são colocados para que o médium consiga fazer uma espécie de transcomunicação. Ele consegue interpretar o que está sendo transmitido para ele por onda de frequência, de radiofrequência ou ondas sonoras, e ele consegue fazer a tradução daquele código ali para a pessoa falar na nossa língua.
Então esses aí são positivados. Um outro exemplo de implante positivado é o famoso implante neutro, que é muito conhecido dentro dos meios da Grande Fraternidade Branca. Esse implante neutro, eu fui ficar conhecendo ele dentro da Grande Fraternidade Branca, na minha iniciação na Grande Fraternidade Branca. Ele é colocado naquelas pessoas que vêm com missão, algum tipo de missão, algum tipo de compromisso espiritual, algum tipo de compromisso mediúnico, alguma tarefa que ele tem que desenvolver aqui no plano físico. Só que o negócio é o seguinte: essa pessoa, com certeza, está trazendo uma bagagem kármica. Então, ele tem que se purificar desse karma que ele trouxe lá do passado. Então, automaticamente, ele vai ter que mesclar uma vida de dedicação e sofrimento. Um exemplo clássico disso aí, que eu sempre narro, o próprio Chico Xavier, que todo mundo sabe a história de vida do Chico Xavier. O Chico Xavier comeu na tábua a vida inteira. Ele sofreu a vida inteira. E, inclusive, teve os problemas de visão, teve o problema cardíaco e vários outros problemas de saúde durante toda a vida. Aquilo ali, com certeza, ele estava resgatando a sua, vamos dizer assim, resgatando os últimos resquícios kármicos que ele tinha das suas vidas passadas. E, inclusive, eu até levantei uma tese muito interessante. Vocês se lembram que no filme o olho dele sangrava? Ele passa aquela hora que ele pega o lenço e passa no olho assim, sai sangue do olho? Pois é, eu levantei uma tese muito interessante. Lá no livro Há 2000 Anos, o Públio Lentulus, ele conta a história de que numa outra encarnação, ele era um bisavô dele, que era o Públio Lentulus Sura, e que esse bisavô tinha uma mania muito feia, que era de mandar cegar os seus adversários. E que a consequência para o Públio foi o quê? Morrer cego, né? Ele lá na época da erupção do Monte Vesúvio, ele já estava completamente cego. Ele já, inclusive morreu queimado lá na erupção do Vesúvio, né? Aí eu fui e levantei a questão, falei assim, gente, será que o Públio mandava cegar? Ele não cegava, ele mandava cegar. Quem garante que não era o Chico que era esse carrasco que cegava? Quem garante? E de repente talvez... Oi? Quer arranjar alguns inimigos, né? Exatamente, com certeza, né? Eu falei, quem garante que... Porque os dois vêm numa ligação muito antiga, espiritual entre os dois, né? Então quem garante que nessa época que o Públio era o Públio Lentulus, ou seja, o Sura, né? Que ele era o bisavô do Públio, o Emmanuel era o bisavô do Públio, quem sabe o Chico Xavier não era o carrasco que ele mandava cegar os inimigos. E agora o Chico veio com a possibilidade de expiar esse karma através do problema de visão dele. Pode ser uma possibilidade, não pode? Pois é. Então, agora pensem. O Chico, mesmo com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, com todos os seus bloqueios, traumas, dores e sofrimentos, ele já teve uma missão maravilhosa, não foi? Ele já produziu um trabalho maravilhoso. Já pensou se o Chico não tivesse a influência de toda essa carga kármica sobre o projeto espiritual dele, sobre essa missão espiritual dele? Com certeza a missão dele tinha sido uma missão universal, tinha sido uma missão mundial. Ele teria sido assim, expandido o trabalho dele muito mais do que foi. Seria muito maior do que foi. Seria um trabalho gigantesco mesmo. Mas devido às limitações, que muito cedo ele teve que parar de viajar, muito cedo ele começou a ter problemas de saúde e tudo mais e tal. Isso foi dificultando a caminhada dele. Pensa, se existisse um aparelho que é chamado na Fraternidade Branca de implante neutro, que esse aparelho fosse introduzido no campo energético do Chico para que impedisse que todos aqueles traumas passados se manifestassem, para que ele não, vamos dizer assim,
sofresse essa depuração pela dor e que ele pudesse fazer esse resgate só pelo amor. Então a Grande Fraternidade Branca tem essa concepção de que podem ser implantados esses chips nos grandes avatares para que eles possam cumprir a sua missão integralmente e resgatar aquelas dívidas que eles têm lá do passado pelo amor e não pela dor. Não é algo positivo? Com certeza, com certeza. Oi? A escolha do espírito, por exemplo, Com, vai escolha dele. Pois é, mas aí é igual eu estou falando. Se você pudesse escolher, para pensar. Isso, eu estou lá no plano espiritual. Se você pudesse escolher, falar assim, ó, não, eu vou trabalhar 50 anos, mas sofrendo igual um cachorro, um condenado. E aí minha obra vai abranger a cidade de Goiânia. Positivo, não é? É positivo, não é? Beleza. Mas e se eu puder trabalhar esses mesmos 50 anos sem toda essa carga energética e o meu trabalho puder abranger todo o país, qual será mais vantagem para você? O que seria mais vantagem para você? Você está, vamos dizer, resguardado de receber toda a carga energética negativa do passado para que a sua missão fosse maior. Qual seria mais positivo para você? Abranger só Goiânia ou abranger todo o país? Você não optaria por receber o implante neutro? E falar assim, não, minha missão vai ser maior, então eu vou poder ajudar mais gente. Mas como é que ele vai evoluir sem saber o que ele fez? Mas aí é que é o interessante, ele vai resgatar pelo amor, ele não vai resgatar pela dor, ele vai resgatar pelo amor. E outra, essa história de, eu não preciso, o véu do esquecimento ele existe justamente para que a gente deixe o passado no passado e a gente construa um futuro a partir de agora. E que a gente melhore a nossa consciência a partir de agora. Então é por isso que o véu do esquecimento é colocado na gente. É para que a gente não acesse essas informações. É igual o próprio Chico. É igual eu falei, eu levantei essa tese aqui de que ele possa ser o carrasco lá. Mas ele nunca citou isso. Ele nunca falou que ele tinha um problema de vista porque ele cegou as pessoas lá. Ele nunca falou isso. Ele não teve acesso a essa informação. Então, ou se teve, ele não quis passar. Então, para pensar. A minha missão com dor é ajudar Goiânia. Mas a minha missão sem dor é ajudar o Brasil. Então, qual delas vai ter maior peso para o seu crescimento espiritual? Hã? Uma escolha programada, porque quando você vem, você não implora para vir médico, você não suplica para vir médico, você pede, pelo amor de Deus, me deixe médico, porque se eu não for médico, eu vou sofrer demais. Então deixa eu ser médico para poder equilibrar um pouquinho a balança. Vai ter dor, mas vai ter amor também. Então deixa eu ir médico para eu poder trabalhar. Agora se de repente surge um mestre, um Moria, um mestre Serafis Bey, te chamam para uma reunião no Conselho Kármico. Aí você chega lá no Conselho Kármico e aí eles viram para você e falam, olha, a oportunidade de você sofrer menos é você ir como mestre. Você aceita? Aceita. Mas existe a possibilidade de você sofrer menos ainda. É a sua missão ser maior ainda. É uma missão maior ainda, você ter uma abrangência maior ainda. E aí, quando você começar a desenvolver a sua missão e você entrar em contato com os conhecimentos da Grande Fraternidade Branca, vai ser introduzido em você um implante chamado implante neutro. Isso, com certeza. Não é porque assim, é igual uma coisa muito interessante que o meu mestre da Grande Fraternidade Branca, o seu Nivaldo, um senhor de 85 anos, muito sábio, ele sempre falava assim, ó, isso, quando você solicitar o seu implante neutro, tenha ciência de que é um caminho sem volta. Então você tem que estar preparado para poder receber o implante.
Porque se você recebeu o implante, aí eles paralisam toda a sua carga kármica, porque o karma não deixa de existir não, ele deixa de te afetar, entendeu? Paralisa o seu karma, para você cumprir sua missão, aí você vira e fala, sarei e vou para a praia, aí eles vão virar e falar, uai, então há uma responsabilidade enorme com relação a isso. Tanto que o exemplo está aqui. A Cássia falou para mim, eu não estou preparada para receber o implante. Eu não me sinto preparada para receber o implante. Por enquanto não. Porque eu não sei se eu vou dedicar a minha vida a esse trabalho espiritual da forma que talvez eles querem que eu faça. Tanto que outro dia veio uma pessoa e perguntou, falou assim, escuta, como que é essa questão do trabalho espiritual de vocês lá? Nós falamos, ó, a gente tem atendimento público na segunda, aí na terça a gente está preparando para poder instalar a arte cura, na quarta é curso, na quinta eu dou curso na Maria de Nazaré, na São José, na sexta a apometria, e a gente ainda está caçando serviço para o sábado e o domingo ainda. Ela virou e falou assim, qual é o limite para vocês? Foi essa a pergunta, né? Onde está o limite? A Cássia virou para ela e falou, o limite é o céu. O limite é o céu. Nós vamos nos dedicar o que nós pudermos para poder cumprir nossa missão. Então, o implante neutro é uma coisa muito, mas muito positiva, que é mandada para poder os trabalhadores da luz ficarem bem. Porque não adianta nada você ser um pai de santo que ajuda tanta gente e está doente. E vai adoecendo, logo você não consegue tocar o seu projeto. Logo você não consegue. E outra, você não consegue sequer preparar alguém para te substituir naquele projeto ali. É onde a gente está vendo muito o centro de Umbanda, não só aqui em Goiânia, mas em vários lugares, fechando depois que a mãe de santo morre, depois que o pai de santo morre, ou então a mãe de santo adoece, aí o centro para, porque não preparou um substituto, não deu para preparar um substituto. Então é importantíssimo a gente ter a concepção de que essa pessoa precisa ter a oportunidade de achar um substituto para poder treinar esse substituto, preparar esse substituto para poder assumir esse papel, para assumir isso aí. Gente, esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, mas a gente também já verificou um caso que eu posso falar para vocês abertamente, um centro com quase 100 médiums, a sacerdotisa chegou em mim e falou, Dário, eu estou com um problema sério na minha casa. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, não consigo, ainda não apareceu na minha casa, eu estou com 72 anos, já estou bem velha, estou precisando preparar alguém para me substituir e não aparece a pessoa que eu sinto que quer abraçar, porque eu preciso de alguém que quer abraçar e eu não estou conseguindo encontrar essa pessoa. Ela falou assim, ó, o primeiro centro espírita que eu abri na minha vida foi em 1971 e desde então eu venho buscando alguém para poder preparar, para poder me substituir quando eu me aposentar, e não encontrei ainda. E ela falou assim, olha, e não é por falta de tentativa não, igual o nosso irmão falou, porque o pai de santo não quer ensinar. Lá, ela dá o curso, ela ensina, ela pega o médium pela mão e vem cá, vou te ensinar a fazer isso aqui, ela ensina. Eu estou falando porque eu frequentei. Ela dá o curso de Umbanda, é uma sacerdotisa de grau 7, e ela dá o curso, ela faz questão de ela dar o curso, e é uma pessoa que estuda 24 horas por dia, é incrível, toda hora que você chega perto dela, ela está aprendendo alguma coisa, ela está estudando alguma coisa, e ela fala, eu preciso encontrar um substituto, e ela falou para mim que tinha encontrado um substituto, quando ela foi olhar o rapaz, como se diz, não abraçou a causa direitinho, ela chegou a nomear ele vice-presidente do grupo, porque ela queria colocar ele na presidência quando ela se afastasse, e infelizmente não deu certo. Aí nós vamos estudar agora uma coisa que nós vimos lá na dona Edelarzil ontem, e cabe muito bem com relação ao exemplo que ela deu lá, com relação a essa situação aqui, ó.
as arquepadias, a magia originada em passado remoto. Teve uma moça que ela foi e pediu para abrir, para fazer tiradas para o filho dela de 8 anos. Aí ela disse que a dona Adelarzil foi lá e tirou um mundo velho de trem, tirou muita coisa. Para não dizer que não teve nada que não ligou com a criança, ela tirou um carrinho. Tirou um carrinho de brinquedo assim. Ela foi, estava indignada. Mas como? Como que alguém faz magia para uma criança de 8 anos? Como que alguém vai lá numa loja, compra os artefatos para poder fazer uma macumba para uma criança de 8 anos? Eu virei para ela e falei, para. Você não entendeu a mensagem que a dona Adelarzil explicou. Magia de passado remoto. Magia originada em passado remoto. Então podem não ter feito magia para o seu filho nessa encarnação, mas podem ter feito magia para o seu filho em uma outra encarnação. E o seu filho pode ter feito magia negra em outra encarnação. E agora essa energia está atuando no campo energético dele. E essa energia agora foi retirada pela dona Adelarzil. Então, a resposta está aqui, ó. Do grego, epados, magia, e archaios, antigo. É a síndrome psicopatológica que resulta de magia originada em passado remoto, mas atuando ainda no presente. É aquela situação em que a pessoa está vivenciando algum tipo de problema e ela acha que é alguém que está fazendo magia para ela. Ah, porque eu estou sofrendo processo de magia. E inclusive vai no terreiro, vai na mãe de santo, vai no pai de santo, chega lá, a mãe de santo fala, tem magia feita para você. Só que não consegue identificar aonde que está essa magia, aonde foi originada essa magia. Se ela foi originada aqui no presente ou se ela foi originada lá no passado. Só fala o quê? Vamos desfazer, né, mãe? Vamos desfazer o trabalho e pronto. Mas a arquepadia, ela é originada lá no passado. Então, ela tem que ser desfeita lá no passado, se utilizando as técnicas que a gente utiliza dentro da apometria, que é o salto quântico, que é a técnica de regressão no tempo e no espaço. Então, vai lá no tempo onde foi gerada aquela energia para poder desfazer aquele processo de magia. Por isso que a pessoa vai numa mãe de santo, tem magia, vamos desfazer. Vai na outra, tem magia, vamos desfazer. Vai na outra, tem magia, vamos desfazer. Aí a pessoa vem e fala, poxa, eu sou um para-raio de magia negra, porque todo mundo quer fazer magia contra mim. Todo mundo faz magia contra mim, não tem lógica. Mas é por quê? É porque essa magia é uma magia de passado remoto, e se ela não for tratada como uma magia de passado remoto, não resolve. Se ela for tratada como uma magia presente, uma magia feita agora, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, a Goécia, não vai resolver. Então a magia de passado remoto, ela frequentemente, aqui ó, bem claro, frequentemente os enfermos apresentam quadros mórbidos estranhos, subjetivos, sem causa médica conhecida e sem lesão somática evidente. Viram só o que é interessante? É aquela situação que a pessoa apresenta um problema, por exemplo, uma dor, vai no médico, faz todo tipo de exame, não dá nada. Sente algum problema, vai no médico, faz exame, está com a perna doendo, vai lá, faz exame no médico, não dá nada. Vai, faz todo tipo de tratamento, não resolve, aí vai no centro espírita, tem uma macumba para poder você amputar sua perna. Fizeram uma macumba para te deixar na cadeira de roda. Então vamos desfazer. Ah, então tá bom, vamos desfazer. Vai lá, tenta e não resolve. Aí vai lá na dona Adelarzil, ela mete a mão lá e arranca uma perna de boneca toda destroçada. Ah, alguém fez magia para mim. Não, essa magia pode ter sido feita há milhares de anos, e nós já encontramos dentro dos nossos trabalhos pessoas com magia feita no Antigo Egito, há 5.000 anos atrás. Há 5.000 anos atrás, a pessoa, ela foi amurada. Quem aqui já ouviu falar do processo de amuramento no Egito? Pois é, a pessoa foi amurada no Egito. Aí o que acontecia? Vocês vão ver aqui, a pessoa se sentia sufocada, o tempo inteiro sufocada.
Quando foi ver, era um processo de magia que foi feito lá no Antigo Egito e que estava ressoando no campo energético da pessoa, agora no presente. Aqui, ó, são levados na conta de neuróticos incuráveis. A pessoa está com um problema mental, vai no médico, faz todos os exames, mas todo o sistema nervoso central está ok, mas mesmo assim está apresentando algum tipo de distúrbio, mesmo assim está apresentando algum tipo de problema e não consegue. Queixam-se de cefaleia, sensação de abafamento. Foi o caso que foi tratado lá na casa. A pessoa sentia sensação de abafamento o tempo inteiro. Foi ver, é porque sofreu um processo de magia por amuramento, que era uma espécie de sacrifício que eles faziam no Antigo Egito. Era para amaldiçoar o espírito. Hã? Exatamente, era uma punição. A ideia era de que se amurasse a pessoa, o espírito ficaria preso ali para sempre. Então eles adoravam fazer isso nos muros das grandes construções que tinham no Egito. Ia lá e amurava a pessoa. E aí, na concepção deles, o espírito ficava preso. Preso ele não ficava, porque ele reencarnou, né? Mas ficava a sensação de aprisionamento. Então vem a sensação de abafamento. Crises de falta de ar, sem serem asmáticos. Pessoa que nunca teve crise de asma, nunca teve problema pulmonar, vai lá, faz os exames, o pulmão está zero, mas ela sente o sufocamento, sente a crise de falta de ar. Aí o médico vira e fala, é emocional, né? Não, essa crise de falta de ar sua é emocional, é ansiedade. Isso é por causa da sua ansiedade, e dá-lhe ansiolítico na pessoa, sendo que na verdade é um processo de magia originado no passado. Outros têm a nítida impressão de que estão amarrados, pois chegam a sentir as cordas. Muito comum isso aqui, ó. Alguns somente sentem-se mal em determinadas épocas do ano ou em situações especiais. É aquela pessoa que, por exemplo, quando chega numa determinada época de frio, começa a sentir dor nos nervos, começa a sentir dor nos ossos. E aí fala assim, isso é por causa da mudança de temperatura. Pode ser um processo de magia do passado, sim, que essa pessoa está sentindo. Aquela pessoa que se sente presa, se sente amarrada, porque no passado ela pode ter sido presa, igual uma situação que a gente já viu, que eles amarravam uma pessoa e colocavam dentro de um sarcófago e jogavam escaravelhos dentro, para os escaravelhos irem comendo a carne da pessoa, ainda viva. Isso era processo de punição utilizando magia. Então essas magias ficam vibrando no campo energético, mesmo depois de várias encarnações. Mesmo depois de várias encarnações, os famosos pactos de magia do passado. Como eu falei aqui, exemplos de pessoas que sofreram magias, mas tem aquelas que fizeram magias também. Aqueles que utilizaram o conhecimento que tinham para fazer magia negra no passado. Então, eles fizeram contratos com magos negros do passado, e esses magos negros implantaram em seus aparelhos energéticos, em seus corpos energéticos, ou vamos dizer, sinalizadores, para serem encontrados em qualquer época por esses magos. Um exemplo disso que a gente fala é que, inclusive, com relação aos chips, tem muita gente que acha que os chips foram implantados só nessa existência. Não, os chips eles podem ter sido implantados em outras existências. Eles podem ter sido implantados em contatos que você teve com extraterrestres em outras encarnações. Podem ter sido implantados por magos negros no intervalo entre vidas. Eles foram introduzidos nos seus corpos como aparelhos de localização, e que quando você reencarnasse, ele te encontraria com esse localizador, colocar um GPS espiritual no espírito, e que não adianta a espiritualidade pegar esse espírito, levar e encaminhar ele para uma encarnação. Aquele mago negro com quem ele se consorciou vai encontrá-lo através desse GPS espiritual. Então é muito comum a gente encontrar pessoas, e eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Uma senhora que buscou a casa de Maria de Nazaré, ela tinha 62 anos. Ela falou assim, Dair, eu tenho 62 anos e desde os 12 eu sinto dor de cabeça 24 horas por dia. Sinto dor de cabeça 24 horas por dia. Minha dor de cabeça não passa. Aí eu perguntei para ela, o que você sente? Ela falou assim, eu sinto como se estivesse apertando a minha cabeça.
Aí a gente vai, não, vamos abrir a frequência dela. A hora que a gente abriu a frequência dela, ela tinha um aparelho astral na cabeça, que era uma espécie de capacete, e com vários artefatos pontiagudos, e que esses artefatos eles iam girando como se tivessem roscas assim, e iam apertando a cabeça dela. Era um capacete de tortura espiritual. O que aconteceu? Jogamos energia, tiramos ele, desintegramos, tratamos o corpo astral dela e resolvemos. Passaram uns 9 meses, essa mulher era do Pará. Passaram uns 9 meses, ela veio do Pará aqui em Goiânia, ela falou assim, eu tinha que vir aqui em Goiânia para contar para vocês, que depois daquele dia, a minha cabeça nunca mais doeu. Foram 50 anos de dor, 50 anos de sofrimento, e depois daquele dia, minha cabeça nunca mais doeu. E era num processo de magia do passado, em que ela foi vítima de um processo de... é tipo um sacrifício humano. Ela foi sacrificada em nome de uma entidade demoníaca lá. E nesse sacrifício lá havia o emprego de tortura para que da dor dela esse ser se alimentasse daquela energia de dor dela. E ele vinha se alimentando da energia de dor dela nessa encarnação, porque quando ela tinha 12 anos, ele a encontrou. O GTSzinho achou ela lá no Pará. E a partir dos 12 anos ela começou a sentir aquelas mesmas dores, e aquele ser estava sugando as energias provocadas por aquela sensação de dor que ela estava tendo ali. Foi retirado o capacete e pronto, resolveu o problema dela. Então isso acontece muito, mas muito mesmo. A questão é que é o seguinte, a partir do momento em que a pessoa pediu socorro, ela está querendo romper com aquele contrato. Ela está querendo romper com aquela energia. Ela pediu socorro, ela quer romper com aquela energia. A gente não interfere no livre-arbítrio, a gente não tira. Eu posso ver o maior artefato do mundo na minha irmã aqui. Se ela não me pedir para tirar, eu não tiro. Então, é aquela história do bater e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, quando você busca o socorro, aí a gente faz a quebra desse contrato. Mas o que é interessante, a gente nunca quebra o contrato só assim, quebrou o contrato, você está livre e pronto, acabou. Nananina, a gente traz aquele espírito com o qual você fez o contrato e a gente doutrina ele e encaminha ele para a luz. A gente tira aquele espírito da treva. Porque se eu deixar ele vai continuar obsediando outras pessoas, ele vai continuar provocando dor em outras pessoas. Mesmo que eu livre aquela pessoa daquele sofrimento, ele vai continuar livre. Então, nós trazemos ele e doutrinamos ele, mostramos para ele o caminho errado que ele estava tomando e ajudamos ele a entender a situação dele e fazemos o encaminhamento dele. E é igual eu já citei aqui para vocês de um espírito que ele estava num charco, umbralinho, torturando espíritos e foi resgatado pelo nosso grupo e depois ele se tornou um dos Exus trabalhadores da casa e ele virou e falou, vocês me tiraram da lama, então a partir de hoje me chamem de Exu da lama. Então, nós nunca fazemos só a quebra do contrato, não, vamos quebrar o contrato e pronto. Não, a gente quebra o contrato e traz o espírito. Geralmente a gente pede, porque antes da quebra do contrato, a gente doutrina aquele mago negro com quem ele se consorciou. E aí a gente pede para aquele mago negro, nos ajude a quebrar esse contrato, nos ajude a desfazer esse trabalho de magia, nos ajude a quebrar essa arquepatia. E aí a gente ainda fala para ele, ó, prova pra gente que você quer caminhar para a luz agora. Liberta essa vítima, nos ajude a libertar ela. E o mago negro, o próprio mago negro vai lá e auxilia a gente a quebrar o contrato. E a gente faz a quebra do contrato. É sempre assim. Então, é interferir na carga kármica da pessoa, mas a pessoa pediu ajuda.
É igual a pessoa que adoece e fala, não, eu tenho que sofrer essa doença, eu não posso procurar um médico porque faz parte do meu karma, sofrer essa doença, eu tenho que ficar aqui. Aí vai definhando, não é? Agora, se ela vira e fala, vai para o médico e fala, doutor, me ajuda, o doutor não vai lá e não dá um remédio certinho para ela se curar? Pois é, então, interferiu na carga kármica? Não, houve simplesmente o pedido de ajuda e o céu veio em ajuda, a espiritualidade veio em ajuda nesse caso aí. Então você pode ficar tranquilo com relação a isso. Nós vamos estudar lá na frente quais são as situações em que pode ou não pode mexer. Nós vamos ver lá na frente. E você vai ver que não tem essa questão de interferir na carga kármica. Eu pedi, eu obterei, eu vou obter. Então pode ficar tranquilo com relação a isso. E há sempre a oportunidade de auxiliar um ou mais espíritos nessa situação. Porque já teve situação da gente abrir a frequência de uma pessoa, nesse caso assim, de desfazer contrato, e que aquele mago negro tinha contrato com centenas de outras pessoas. E aí, como nós trouxemos ele para a luz, ele se reconciliou com a luz, ele entendeu o motivo da queda e tudo mais, e despertou, ele mesmo se ofereceu para desfazer o contrato com todas as outras pessoas que ele tinha contrato. Ou seja, ajudamos um monte de gente por tabela. E também tem os resgates coletivos também, porque geralmente esses magos têm um monte de asseclas, tem um monte de seguidores, um monte de espíritos escravizados por ele. A gente resgata todos eles. Então, um projeto muito bonito e de grande impacto energético. A magia negra, nós temos aqui a famosa Goécia. E inclusive dentro da apometria a gente estuda as técnicas anti-magia negra, conhecidas como técnicas anti-Goécia. Ou seja, são para combater a magia negra. É aquela situação, né? De você combater fogo com fogo. Então você precisa ter conhecimento. Não adianta você, por exemplo, numa situação cotidiana aqui, um bandido tá lá com um fuzil AR-15 atirando nos policiais, os policiais com estilingue. Não vai resolver. Então tem que combater fogo com fogo. Então as técnicas anti-Goécia são técnicas muito poderosas. São técnicas de fogo mesmo, de confronto. Então elas são bem poderosas, como técnicas de contenção. E uma pessoa, para poder fazer um trabalho anti-Goécia, ele tem que ter conhecimento. Ele não pode chegar lá barriga verde não, porque se chegar num momento, que eu falo muito assim, que é o doutrinador meia boca, se ele chegar num momento em que tiver um aperto e que ele não souber a solução para aquilo ali, ele vai colar as placas. Ele não vai dar conta de andar, ele não vai dar conta de progredir com o trabalho. E aí vai ser necessário ele fazer o quê? Chamar um outro doutrinador mais experiente que ele. Então o conselho que a gente dá, viu, deparou com magia negra, chama um doutrinador experiente. Chama um doutrinador experiente. Não tente, se você não tem experiência em desmanche de magia negra, não tente desfazer. Chame um doutrinador experiente. Ou, se a equipe tiver o recurso, como o nosso irmão falou, vem um Exu, vem um guardião, vem uma pombagira, vem um preto velho, vem uma entidade que tem experiência, se acopla num aparelho mediúnico e vai prestar o auxílio no trabalho. E aí ele já chega e já dá os comandos, traz o álcool, traz a vasilha tal, traz vela tal, e vamos fazer o trabalho de desmanche dessa magia, vamos queimar essa energia aqui. Então o guardião já chega e já dá o apoio. Na maioria das vezes a magia é a utilização das forças da natureza, dos seus elementos e dos seres espirituais que os coordenam. Ou seja, magia, movimentar energia, manipular energia, sejam energias da natureza ou dos elementais. É igual eu já expliquei para vocês daqueles que utilizam a energia dos elementais para promover a magia, né? E é igual aquela situação. Magia é magia, não importa se é magia para o bem ou se é magia para o mal. O que importa ali é a intenção de quem está utilizando. E isso aí também se refere aos elementais, porque os elementais também não têm noção de bem e mal, não. Eles simplesmente obedecem ao comando daquela pessoa que está dando o comando para elas ali. Eu já até dei o exemplo. Se
que você mandar um elemental, uma salamandra, cura um problema de pele, uma erisipela de uma pessoa, ela vai curar. Mas se você mandar uma salamandra provocar um vento, um fogo selvagem numa pessoa, ela vai provocar. Então é necessário vocês terem muita sabedoria no trabalhar com essa energia, né? A natureza é a obra de Deus na sua forma pura. Não é boa e nem ruim. Ela é igual eu falei, as energias, as forças da natureza simplesmente existem. E aí elas são manipuladas de acordo com a intenção do seu manipulador, né? Nós, os seres humanos, no nosso agir errado, é que utilizamos maldosamente essas energias. E ao longo do nosso aprendizado, nos tornamos magos negros. Nos distanciamos da lei do Criador, deixando o orgulho e a vaidade assumir espaço em nossos corações. É o que o nosso irmão citou, daquele pai de santo, daquela mãe de santo, que por vaidade, por medo do seu discípulo superá-lo, e geralmente é isso que acontece mesmo, porque é sempre uma pessoa com a mente mais nova, é sempre uma pessoa com a mente mais aberta, é sempre uma pessoa que já está num estado evolutivo maior, porque a gente sabe que a humanidade está evoluindo. Então com certeza ele vai superar sim o seu mestre, não tem nem conversa. Mas aí vem a vaidade, vem o medo de ser superado, vem o bloqueio daquele pai de santo, e aí ele acaba fazendo besteira, ele acaba sendo levado pelo orgulho, pela vaidade, e aí deixa isso assumir o espaço no coração dele, e tá lá uma pessoa que era para fazer um trabalho maravilhoso e encerrar essa trajetória com chave de ouro, e lá no finalzinho deixa capengar, lá no finalzinho deixa cair. E a gente pode observar que aqueles que trabalharam durante toda a vida com magia negra, igual eu já conheci uma certa senhora aí, que ela só fazia trabalhos aqui em Goiânia para gente muito rica, políticos, empresários, gente da alta sociedade mesmo, que inclusive hoje, quando aquelas pessoas que conhecem símbolos magísticos e que conhecem símbolos cabalísticos, a hora que ele passa na frente do comércio, ele já vê lá na fachada do comércio um símbolozinho, aquele símbolozinho lá indica que aquele comércio ali há algum tipo de proteção magística sobre aquele comércio. Então a gente vira e fala assim, né? Então com certeza essa pessoa geralmente tem uma morte muito sofrida. Vocês podem observar, a grande maioria desses pais de santos e mães de santo, que para mim não é nada disso, e que vivem fazendo mal, e que vivem praticando trabalhos pagos, desmanche de casamento, trabalho de amarração, todo tipo de absurdo desse tipo aí, vocês podem observar, o fim deles é sempre doloroso. Eles sempre morrem vegetando em cima de uma cama, morrem abandonados, sozinhos, sem ninguém, sem apoio nenhum de ninguém. É justamente porque eles se deixaram se corromper pela energia negativa. Desaprendemos como receber a energia divina e aprendemos a ganhar poder sobre os nossos companheiros e assim sugar as suas minguadas energias. É o caso das pessoas que vão drenar as energias das outras. Um exemplo clássico que eu já citei, o nosso irmão lá de Abadiânia, que depois de um certo tempo, inclusive aquele texto que eu postei no grupo aqui fala, que eles já estavam drenando a energia das pessoas que estavam lá. Eles já estavam sugando a energia das pessoas que estavam indo lá. E o exemplo disso, o resultado disso é o tanto de gente que está vindo para os outros centros para poder fazer tratamentos, porque estão cada vez piores, e aí chega num centro, está todo chipado, está todo enrolado, está todo magiado, porque lá já estavam sugando as energias das pessoas. Os magos das trevas têm atuação bastante conhecida, astuciosa, dissimuladora, diabólica. Apresentam-se às vezes com mansidão, são aparências, ciladas, camuflagem, despistes e ardis. Foi o que eu citei para vocês aqui, daqueles que se camuflam como mentores das casas,
chegam com mansidão, chegam com a palavra amiga, chegam se disfarçando de seres de luz, de anjos, né? Vão lá na igreja evangélica, então ele cria uma ideoplastia, plasma uma forma angelical, de muita luz, e chega lá e aparece para o pastor, e convence o pastor a fazer atos errôneos, a desviar o dinheiro do dízimo da igreja para a conta particular dele nas Bahamas, e aí vai fazendo. Não, você merece, e ele vai trabalhando isso na cabeça do pastor. Você merece, você dedica a sua vida a esse trabalho, você merece ter isso aí, porque senão você não vai construir patrimônio nenhum, você não vai ter nada na sua vida. Como é que vão ficar seus filhos depois que você morrer, se tudo que você angariar na igreja for para doação, for para caridade, for para a obra da igreja? Quando você morrer, seus filhos vão ficar na miséria. Aí ele vai trabalhando a mente daquele pastor, e ele vai mudando a aparência dele, ele muda a aparência, ele aparece como uma freira, ele aparece como um padre, ele aparece como um anjo, ele aparece como um Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanuto, como uma irmã Sheila, como uma irmã Matilde. Aparecem sim, eles têm a capacidade de fazer isso sim, de mudar a aparência deles. Somente pela dialética pouco será conseguido. O que é? Somente pela conversa, ele vai te tapear. Afinal, aqui ó, para enfrentá-los, o operador deve ter conhecimento suficiente e experiência de técnicas de contenção, além do poder de proteção espiritual bastante para enfrentá-los. Nunca se poderá esquecer de que, ao longo de séculos, eles vêm se preparando, e muito bem, para neutralizar as ações contra eles, e se possível revertê-las contra quem tentar neutralizá-los. Ou seja, eles têm conhecimento milenar, gente. Então não adianta você vir tentar dialogar com ele só na conversa, não. Você precisa conhecer as técnicas de contenção, que nós vamos dar uma aula inteira sobre como lidar com magos negros. Nós vamos dar uma aula para vocês sobre quem são os magos negros, e nós vamos dar uma aula para vocês sobre as técnicas de contenção de magos negros, para que vocês conheçam as técnicas. Igual eu até expliquei para uma menina hoje, ela perguntou como identificar o espírito. Eu falei, vocês vão aprender a colocar na frente dele. Primeiro você vai tentar dialogar com ele, igual eu até falei para ela. Pois é, doutor Bezerra, naquela reunião que o senhor falou para a gente, que a gente tinha que fazer um trabalho assim, assim, assim. Ele, pois é, minha filha. Aí ela vai falar, não, o doutor Bezerra não falou isso. Aí ela já, não é o doutor Bezerra. Então tá bom. Aí vai fazer o quê? Colocar o espelho da verdade, projetar o espelho da verdade na frente dele. O espelho da verdade é aquele que reflete a verdadeira imagem do espelho. Então não tem conversa, ele não vai conseguir olhar no espelho. Porque se ele olhar no espelho, a imagem, a ideoplastia cai. E aí ele mostra a verdadeira forma dele. Então não tem conversa. Aprendendo essas técnicas de contenção, você vai aprender a contê-los e trabalhar com eles, e todas as técnicas de recurso para doutriná-los e neutralizá-los definitivamente. Agora, se você não sabe essas técnicas de contenção, você vai ficar malhando em ferro frio. Você vai ficar tentando conversar com ele e ele derrubando todo argumento que você tiver com ele, ele vai derrubar. Todo argumento. E principalmente se você for tentar usar algum argumento ligado à religião. Porque para eles, religião é instrumento de dominação. E aí eles vão te fazer de capacho. Eles vão virar para você e falar assim, você está querendo me doutrinar em nome de Jesus. Você não sabe nem qual é a história real dele. Você não sabe nem o que aconteceu de verdade. Porque você sabe o que te falaram. Você sabe o que o pastor te falou, o que te disseram, o que te ensinaram a vida inteira aí. Mas você sabe a história real dele? Já te amarra, já te enrola. Você fica sem argumento para poder argumentar com ele. Mas se você souber as técnicas de contenção, você vai saber lidar com ele e vai se sair muitíssimo bem nessa situação. Pergunta, gente, sobre essa questão de magia negra? Muitas? Realmente serão muitas perguntas, com certeza, que serão respondidas de acordo com o andamento do curso. Vocês vão ver que essas respostas elas vão chegando
com, por exemplo, as técnicas especiais para tratamento de magos negros. Quando chegar lá, vocês vão entender todas essas técnicas e como utilizá-las. Vocês vão aprender todas elas e como utilizá-las com sabedoria. Tá ok? Muito obrigado a todos vocês, boa noite e namastê.